Aqui estamos nós, dando início a mais um encontro no nosso ciclo aberto ESAP. É uma grande alegria contar com a presença de cada um de vocês aqui participando de modo online desse nosso encontro do mês de novembro. E também aproveitamos dar as boas-vindas a cada um de vocês que vai ter oportunidade de assistir a gravação desse nosso encontro em alguma outra ocasião. A ESAP, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. Esse é o nome do nosso projeto de extensão universitária, voluntária, embasada aqui no DES, o Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e instituições parceiras. Costumo sempre comentar que esse projeto de extensão ele é uma espécie de desdobramento de uma disciplina, né, de mesmo nome, que vem sendo ministrada no nosso programa de pós-graduação em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos aqui na UFMG. Meu nome é Eduardo Coutinho, é sempre uma grande satisfação nos reunirmos, né, uma noite por mês, recebendo diferentes profissionais das mais diversas áreas de experiência, seja da academia, seja de empresas públicas ou privadas, seja da organização de sociedade civil, né, ONGs e outras instituições, trazendo temas relevantes, atuais, em meio ambiente, em sustentabilidade, num cenário de crescentes incertezas e complexidades no Brasil e no mundo. Apresentando rapidamente os principais objetivos, não é, desse nosso projeto, Ciclo Aberto ESAP, que a gente vem com muita dedicação por meio da equipe, procurando, enfim, desenvolver do melhor modo, não é? Propiciando um diálogo entre pesquisadores, demais profissionais, estudantes de diversos setores e instituições, gerando principalmente conhecimentos práticos à sociedade, sendo um projeto de extensão, é a universidade aberta ao diálogo com a sociedade como um todo, bem como produzindo conteúdos inéditos, originais, que são disponibilizados no nosso canal do YouTube. A gente está chegando ao final do ano de 2022, com mais de 400 pessoas que se cadastraram conosco e que vêm acompanhando a nossa programação. A equipe responsável, contando com diversos colegas professores, não apenas da UFMG, mas também de outras instituições, contando com representantes da Catalisa, a Rede de Cooperação para a Sustentabilidade, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, a AGDS, que é uma associação também voltada ao desenvolvimento sustentado. Ambas as instituições atuam fortemente na área de meio ambiente, na área de recursos hídricos, e vamos seguindo em frente com o suporte de alunas, alunos da graduação e principalmente da nossa pós-graduação. Nesse momento, deixamos um convite para que vocês possam conhecer o portal UFMG Sustentável, que é uma iniciativa da UFMG de procurar partilhar aí práticas sustentáveis no ensino, na pesquisa e extensão. A equipe de comunicação do UFMG Sustentável vem a cada mês preparando uma matéria de divulgação do tema do encontro do mês. Então, estão todas convidados a conhecerem esse portal. Rapidamente, estendendo um convite que recebemos da Pró-Reitoria de Extensão aqui da UFMG, para essa terceira jornada de direitos humanos, com o lema Democratizar os Direitos Humanos. Vai ser um evento presencial, como vocês estão vendo, a ser realizado agora logo no dia 25 de novembro de 2022. Vale lembrar que sem direitos humanos é impossível caminharmos rumo aos princípios da sustentabilidade. Então, esse tema também, de algum modo, dialoga, não é, com tudo que a gente vem discutindo ao longo dos nossos encontros mensais aqui no Ciclo Aberto ESAP. Fazendo o convite, quem não teve oportunidade de assistir ao encontro, a parte gravada do encontro do mês passado, outubro, contamos com a professora Lisete Lang, colega nossa aqui do DES, da UFMG, trazendo toda a sua bagagem de experiência com esse tema de gestão de resíduos orgânicos, desafios, vantagens e tendências das principais rotas de tratamento, e contamos com Nara Dornella,
mestranda, que já defendeu, né, a sua dissertação aqui pelo nosso programa. Vale a pena conferir no nosso canal do YouTube essa importante palestra. A cada encontro, a gente, por antecipação, apresenta o tema e os convidados do encontro do mês seguinte. Nesse caso em particular, nós estamos chegando ao final do ano, vamos entrar num recesso, férias de verão, portanto, somente voltaremos a nos encontrar em 2023. Então, fica o convite para que possam aproveitar, né, o tempo e conhecer os vídeos disponibilizados no nosso canal do YouTube. Já temos 15 vídeos disponibilizados, com mais o vídeo a ser disponibilizado ao final desse encontro de novembro. Teremos 16 vídeos, então fica esse convite, não é? E também comentar que a equipe está preparando, já iniciou a preparar com muito carinho uma programação especial para 2023, o primeiro semestre de 2023. Iremos retomar nossas atividades no mês de fevereiro. Vale acompanhar e conferir, inclusive o nosso Instagram também, ciclo.aisap. Finalmente, conforme bastante divulgado ao longo desse último mês, essas últimas semanas, o tema do nosso encontro de novembro é valoração ambiental e sustentabilidade. Agradecemos aqui agora em público ao professor Arnaldo de Oliveira Júnior, professor do Cefet, Minas Gerais, um profissional que é uma referência nessa temática de valoração ambiental, que aceitou o nosso convite. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para você, professor Arnaldo. Alegria mesmo, né, contar contigo. Vamos também contar com a Tuane Lourenço, ela é aluna de mestrado aqui do nosso programa de pós-graduação, que vai participar como comentarista. Ela avisou a necessidade de atraso por alguns minutos, mas justamente ela está aplicando na pesquisa de mestrado dela alguns métodos de valoração ambiental, então com certeza vai poder contribuir nesse nosso encontro também. A dinâmica do encontro, principalmente para quem não conhece, para quem está vindo pela primeira vez, esse breve momento de abertura, de boas-vindas a todos os presentes. A gente está finalizando esse momento. Vou passar a palavra, dentro de instantes, ao professor Arnaldo, que vai fazer sua explanação direta, sem interrupção, durante 30 a 40 minutos. Na sequência, a ideia é que a comentarista possa tecer breves comentários com uma duração aí de até 10 minutos. Ao final desse primeiro momento do encontro, nós vamos encerrar a gravação e vamos ficar completamente à vontade para o segundo momento do encontro, não gravado, para interação com o público. Então, perguntas, contribuições, comentários. Ao final, eu procuro fazer uma breve síntese de fechamento. O convite, né, por meio desse símbolo do infinito, essa letra do alfabeto grego, eu venho usando já há muitos anos, né? Então, o convite para a gente estar aqui no momento presente, com inteireza, qualidade de presença no aqui e no agora, procurando evitar que nossos pensamentos dispersem ora para o passado, ora para o futuro. O momento é aqui e agora, e que possamos realmente desfrutar do melhor modo possível desse nosso encontro. Finalizo a minha abertura nesse momento, finalizando também o compartilhamento da tela e passando a palavra para o professor Arnaldo Freitas Oliveira Júnior. Fica à vontade de compartilhar a sua tela. Igualmente, professor, fique à vontade também de fazer uma breve apresentação sua, de um modo bem informal. A palavra está com você. Muito bem-vindo. O microfone, por gentileza, pode acionar o microfone, professor Arnaldo, e nós todos demais ficaremos com o microfone inativo, tá certo? Até o segundo momento de participação e interação. A palavra está contigo. Obrigado, professor. Boa noite a todos e a todas. Realmente quero agradecer ao convite para falar sobre esse tema de valoração. Um tema que para mim é muito desafiador, tem sido desafiador há muito tempo e cada vez mais. Então eu trouxe algumas provocações e algumas reflexões também sobre o tema.
Mas agradecer a esse espaço, fundamentalmente, né? Eu acho que isso contribui muito para o conhecimento acadêmico e é um link aberto, é um projeto de extensão, né? Está aberto para toda a sociedade. Que bom, né? E que bom que isso seja assim, porque a sociedade também possa ter acesso a esse conhecimento. É um dos princípios da sustentabilidade, né? Eu sempre defendo isso, né? Um acesso igualitário de todos a todos para todos. Então, assim, parabéns, professor. Eu não conhecia esse projeto, mas gostei de saber da apresentação. O seu Fábio também faz parte aí. Acabei vendo que é colega também do Cefet, né? Bacana, professor. E aí, como o professor Eduardo falou, sou professor do Cefet, engenharia ambiental, e leciono ambiental aplicada, teoria e gestão ambiental e gestão sustentável. Então, assim, hoje eu trouxe, já vou compartilhar a tela aqui, professor, tá? Tá tudo ok aí. Tá vendo a tela? Tela compartilhada, modo apresentação, tá tudo certo. Ok. Bom, eu vou desligar a minha câmera só para dar maior estabilidade à conexão de rede de internet, tá? Perfeito, eu vou fazer a mesma coisa. Muito bem. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é valoração ambiental e sustentabilidade, né? E o que a gente vai tratar hoje aqui, né? O tema é muito amplo, o tema é muito vasto, então eu trouxe alguns poucos conceitos sobre serviços ecossistêmicos, porque para falar sobre valoração ambiental, é necessário a gente saber antes o que a gente está valorando, né? Então, serviço ecossistêmico, valoração, conceito, e a relação existente entre valoração e como que isso se aplica à sustentabilidade. Fala sobre economia ambiental, tem tudo a ver. E trouxe aqui alguns casos que nós já realizamos em projetos de pesquisa científica, em mestrado, ou até mesmo em algumas funções. Bom, eu queria começar aqui, professor, com uma provocação, né? Com uma provocação reflexiva, que a gente pudesse refletir sobre alguns aspectos diferentes da capacidade de estoque de capital que nós temos. E, evidentemente, nesse gráfico do sistema de estimativa de emissões de gases de efeito, ele traz aqui uma análise desde 1990 até os atuais sobre as emissões de gases de efeito sobre as diversas fontes, sejam resíduos, energia agropecuária e mudança de uso da terra e florestas. Sendo esta a que maior contribui para a emissão de CO2 na atmosfera. Não só CO2, mas gases de efeito. Então vejam que isso tem impacto direto, fica diretamente sobre um dos aspectos ambientais que a temática atualmente tem sido de grande relevância nacional e internacionalmente falando. Já visto a COP27 que está acontecendo, que vem reafirmar os princípios que foram assinados na COP27. Bom, também as emissões meio da geração de energia, seja energias renováveis ou não renováveis. E a quantidade de energia gerando, tanto de uma fonte, veja que a gente está indo para essas emissões bastante ativas. Nesse setor, a questão da geração de energia, emissões de CO2 energia, o setor industrial e transporte têm sido aí responsáveis pela grande parte dessas emissões. O total de CO2
passa da casa de 400 milhões de toneladas de carbono. Ou seja, a quantidade toda tem um impacto grande sobre os processos de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente sempre lembra do tripé, né? A economia, a vertical, e existe uma relação direta com a sustentabilidade. Como que a valoração entra? E as perspectivas são de que vai continuar crescendo. Aí uma que vai além de 2, ou seja, nossa contribuição a isso vai continuar. No aspecto de queimadas, o Brasil, todos os seus 6 biomas possuem um impacto muito queimadas, como notadamente na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, nessa hora, sido cada vez mais evidente nos nossos dias atuais, e o aumento dessas queimadas cada vez sendo mais grande, cada vez. O desmatamento não é nada diferente do que as queimadas também apontam. Foram mais de 1.600 hectares foram consumidos. E água, né, em termos de águas superficiais, com mapa biológico, aponta que 59% das bacias hidrográficas para redução de água superficial. Bom, isso traz um impacto muito grande, principalmente porque nós dependemos de água, basicamente para tudo. É uma condição lógica de nós necessitamos para os elementos de produção também. Então, a economia, todos esses aspectos têm uma importância e um impacto muito grande sobre a gestão social, sobre o nosso modo de vida, também sobre o meio ambiente. Isso nos remete a uma análise econômica estabelecida entre o PIB e a quantidade de emissões que foram emitidas ao longo do ano, chamada de intensidade de carbono. Conforme a gente pode observar aqui, existe uma média mundial de que a cada 1.500 dólares de PIB gerado para uma tonelada de carbono emitido. Então, existe essa relação. Cada tonelada de carbono existe uma produção, uma relação da economia de produção de 1.583. Bom, no ano de 2019, no Brasil, essa relação foi de quase 1.200 dólares por tonelada e 2020, 1.050 por tonelada emitida. Bom, isso significa que no Brasil nós estamos emitindo mais gases de efeito do que estamos efetivamente produzindo. Então, nós estamos numa relação de impacto ambiental e de produção econômica. Ou seja, essa relação não está sendo equitativa, já ferindo o primeiro princípio da sustentabilidade. E, evidentemente, por gerar impactos sociais, ou seja, essa triangulação ela não está equivalente, não está igualitária. E aí isso nos remete, evidentemente, a algumas perguntas, alguns questionamentos que norteiam a nossa atividade de hoje à noite, né? A palestra de hoje. Qual seria o valor econômico e ambiental dessas perdas? Isso impactaria nas questões econômicas, nas sociais, das questões econômicas, da capacidade do estoque de capital? Como poderia impactar? Como que isso está relacionado com a minha qualidade de vida? E quanto vale a perda com a qualidade de vida? Se nós tivermos uma relação, pessoa que mora, por exemplo, no interior do Amazonas, outra no centro da capital, nós temos qualidades de vida diferentes.
Então, como que se dá essa análise perceptiva da valoração? Quanto vale essa perda de qualidade de vida? Como que isso se relaciona com o desenvolvimento, com os princípios de sustentabilidade, né? E até mesmo como que, de maneira direta ou indireta, isso pode afetar a economia nacional dos municípios. E é nesse sentido que a gente vai encaminhar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje à noite, né? Falando um pouco sobre valoração. Isso interage com o nosso dia a dia e com a nossa sustentabilidade. Tá? Bom, então, primeiramente, a gente tem que entender que é um serviço ecossistêmico. E a gente pode entender, existem vários autores que conceituam o termo, mas, notadamente, são os benefícios que a natureza provê, em detrimento à demanda econômica, que geram benefícios para a sociedade. Benefícios podem ser tanto quantitativos quanto qualitativos, podem ser valorados. Então, nós temos uma relação de que a natureza, ela provê, ela fornece esses benefícios, ela possui uma função ecológica. Eu trouxe aqui como exemplo a cobertura vegetal. Ela vai prover água e absorção de carbono, por exemplo. Então, a natureza, ela possui essas funções. No nosso exemplo aqui, por exemplo, a cobertura vegetal, ela produz água e, ao mesmo tempo, a absorção de carbono, entre outros. E, como serviço ecossistêmico, nós temos aqui a função fisiológica e a estrutura dessa cobertura. Como serviço ambiental, nós temos o abastecimento de água e a regulação climática. E aí, evidentemente, nós temos a possibilidade de estimar o valor dos bens e dos serviços da natureza. E quantos são esses serviços ecossistêmicos? Como eles se agrupam? De acordo com essa metodologia do PIB, existem 4 tipos e 4 grupos de serviços ecossistêmicos, sendo abastecimento, regulação, hábitat e amenidades. Então, é possível valorar cada um desses serviços aplicados como metodologia. Com certeza, vocês também já devem ter ouvido falar sobre a terminologia serviços ambientais. Bom, existem serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, são termos distintos. Serviços ecossistêmicos, eles provêem o benefício para a demanda socioambiental. O serviço ambiental são aquelas atividades antrópicas realizadas pelos humanos para continuar mantendo, restaurando, conservando os ecossistemas, a fim de que provendo manutenção a esses serviços. Então, essa terminologia é importante, porque ela começa, no primeiro momento, a definir a ação ou objeto de métodos de valoração que a gente vai poder usar mais para frente. Bom, e o que é valoração, então? Valoração ambiental. A primeira coisa, ela faz parte do processo relativo associado à microeconomia e se refere a estimar de maneira monetária o valor de bens ou serviços ambientais, tendo como pano de fundo o elemento que se quer valorar. Ou seja, se a gente quer valorar o serviço ecossistêmico, água, por exemplo, qual é o pano de fundo? Qual que é a finalidade? É uma valoração científica da água, uma valoração cognitiva da água, a valoração religiosa, a valoração espiritual da água? Ou seja, com base nisso, a gente vai começando a definir métodos que a gente vai poder utilizar. Uma coisa importante da gente deixar claro para a valoração, que valorar é uma coisa, precificar é outra. Ou seja, valorar não é dar preço aos recursos, não. Sim, estimar o valor que ele possui. Uma coisa importante também na valoração
é a gente entender, a gente estima os valores, calcula, apesar de que modelos econômicos vai nos fornecer resultado fechado ali, 10 centavos, mas a gente está estimando o valor. E estimamos o valor do benefício. Isso é possível. Portanto, é uma questão variável no fornecimento de benesses. E quando que a gente aplica? Em que situação? Em que momento que a gente aplica a valoração? Bom, primeira coisa, em 3 situações bastante distintas. Tá? Ou a gente aplica a valoração para ativos ambientais, passivos ambientais, danos ambientais. Né? Então, se eu quero, por exemplo, valorar qual é o serviço ecossistema da abelha, valorando o ativo ambiental. Se eu quero valorar, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, valor passivo, e danos e impactos ambientais, nós temos aí barragens Mariana, e outras aplicações. Aqui eu trouxe uma série de aplicações aqui, só para a gente ter uma noção que é bastante amplo, a aplicação da valoração. E uma das coisas que eu venho batendo é para a formulação de políticas públicas, principalmente no que tange ao processo de licenciamento ambiental. Eu acho que é importantíssimo que seja absorvido pelos órgãos responsáveis pela elaboração dos documentos de... Afinal de contas, a gente precisa estimar, saber qual o valor da perda face ao rendimento. E os grandes desafios que a valoração possui. Certamente, a valoração não é uma ciência exata, sem provir. Isso nós temos também na aplicação da valoração. Uma delas é a internalização do valor da planilha orçamentária, seja privada. A inclusão dos valores não. Outro desafio são bens substituídos. Ou seja, se a gente tem uma nascente, por alguma razão, ela foi perdida, como que a gente pode valorar uma nascente em outro lugar? E entendimentos em relação ao capital natural. Ou seja, existe uma relação de complementariedade, complexidade dos sistemas que dão essa rede de interações serviços. É essa rede de interações dos serviços sistêmicos que sustentam todo um ambiente natural. Então, quando nós temos um pano de fundo aí, né, uma floresta, ela se mantém, ela é sustentável, ela se mantém por causa dessa relação ampla entre os serviços. Nós temos aí uma sustentabilidade ecossistêmica considerada forte, que a gente conhece. Bom, falar um pouco sobre métodos de valoração. Existem vários métodos de valoração, entre eles aqueles que são direto e de uso indireto. Então, se só uma relaçãozinha, existem métodos para tudo. Né? Eu não vou entrar aqui no detalhamento de cada método, porque mas na minha disciplina eu falo sobre esses métodos como um princípio de prática. Mas é importante a gente saber que existem métodos para tudo. Né? Em todos esses trabalhos de valoração existem métodos. E aí, professor? Arnaldo, professor Arnaldo, por gentileza, só um momentinho. Está sendo possível acompanhar toda a sua apresentação, o material excelente, não é? Que está sendo compartilhado.
mas a gente fica com a percepção de que o teu microfone está falhando um pouco, ele picota, entende? Seria possível checar isso, por gentileza? Melhorou um pouco? Vamos, por gentileza, pode seguir falando para gente acompanhar? Ok, se tiver alguma coisa, você pode me interromper, tá, professor? Opa, parece que melhorou, parece que melhorou. É tipo de problema técnico que ocorre, não é? Nas nossas tecnologias remotas, né? É questão de conexão, tá tudo certo. Eu acho que agora afinou mesmo o microfone. Agradecido. Obrigado, viu? Eu ter me interrompido mais cedo, professor. Mas vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, nós temos vários métodos e a escolha do projeto da análise do serviço ecossistêmico que o Estado define método que você está mais ligado. E aí, professor, a liberdade de caso, tá? Bom, esses estudos de casos são derivados de projetos de Estado ou de para cá para a gente entender a aplicação prática da valoração. Ok? Bom, o primeiro trabalho teve ação e ele, aliás, ele estimou a média do Arnaldo, por gentileza, desculpe interrompê-lo novamente. De fato, continua picotando bastante. Talvez verificar o conector, né, do microfone, por gentileza. aqui. Ou caso contrário, não usar o microfone de repente, se for possível, às vezes fica melhor o som. A gente conta com a compreensão aí de todo o público participante, que é o tipo de coisa técnica que acontece, né? Ô, professor, Tá muito baixinho, não é? Muito, muito baixinho o som. agora Pode prosseguir falando, por gentileza, para a gente perceber se melhorou? estava falando em Arnaldo, realmente o microfone está com algum probleminha, viu? A conexão do microfone está com algum problema. Se fosse possível não usar o microfone algum, usar o som normal do espaço, ou trocar o microfone. Na verdade, parece que ele até piorou, na verdade. Milena, fique à vontade, pode colocar. Eu só ia sugerir que eu acho que talvez possa ser, na verdade, a internet, a conexão. Às vezes desligar e ligar. Pois é, o professor ele está na roça, ele está distante, ele está em Igarapé, então a qualidade de conexão talvez seja um pouco diferente, não é? Ainda num dia chuvoso. aqui. Professor, talvez se ele entrar e sair de novo, melhore. Podemos fazer o teste, Arnaldo? Sair. Todas as tentativas são válidas. Agradecido pela sugestão. De início, eu fiquei com a impressão de que se tratava mesmo de um problema de conexão do microfone, não é? Aí vou entrar no... Combinado, combinado, professora Nova, combinado. De fato, está muito interessante, né, a apresentação. Ainda bem que a gente está conseguindo acompanhar bem por meio da apresentação das telas, mas o som ele está picotando, né? Ele vai falhando, né? Tem momentos que está fluindo normalmente e tem momentos que não. A gente conta aí com a compreensão do público do problema técnico.
Para quem entrou já com a palestra iniciada, não é? Vale a pena comentar que ao final da palestra do professor é que a gente vai abrir para interação com o público, né? A ideia é que ele siga com a explanação, tá? A gente vai ter um outro momento aí de interação, vamos contar com os comentários da Tuane Lourenço como comentarista. Professor Ronaldo, vamos testar? Vamos testar? Fique à vontade. Ok, vamos lá. Eu acho que melhorou agora um pouquinho. Tá mais alto na É, minha forma de perceber, sim, e aí voltar ao compartilhamento da tela, por ok. gentileza. Tá ok aí? Perfeito, tela cheia. Siga Então em tá bom. frente. Agradecido, agradecido. Então vamos lá. Bom, em 97, quando Constanza ele estimou o valor dos serviços de ecossistemas de modo global, ele percebeu que ele fez uma comparação, na verdade, né, entre o valor dos serviços ecossistêmicos e o PIB mundial naquela época, né? Ou seja, o valor dos ecossistemas era de 33 trilhões de dólares contra 18 trilhões. Já em 2015, ele fez novamente a atualização desse trabalho e foi estimado os serviços ecossistêmicos em mais de 145 trilhões de dólares, né? Ou seja, aumentou em muito, e sendo superior ao valor do PIB também. E aí, professor, eu trouxe aqui um trabalho que eu fiz Parque Estadual do Itacolomi, em Ouro Preto, fazendo uma analogia a esse trabalho, utilizando a mesma metodologia também. Tá? Bem, a valoração do Parque Estadual do Itacolomi foi estimado em torno de 18 bilhões de reais. E aí eu comparei com o PIB municipal de Ouro Preto. Não chegava nem a 6 bilhões na época. Ou seja, o valor do serviço ecossistêmico do Parque Estadual do Itacolomi era superior 3 vezes mais do que o PIB de Ouro Preto. E Ouro Preto ele tem uma condicionante importante, que é uma ação de turismo e da mineração também. Então, uma atividade econômica bastante considerável. E o Parque Estadual ele tem uma influência muito grande nisso, né? Principalmente na provisão de água para o município. Né? E aí a gente começa a pensar o seguinte: caso não existisse essa unidade de conservação aqui, o município teria que substituir, teria que, de alguma maneira, compensar a perda de água proveniente do Itacolomi. Né? E isso foi valorado em mais de 60 milhões de reais na época. Né? Ou seja, o valor do ecossistema ele é superior ao valor econômico de produção. Então, isso tem uma contribuição muito rica para o processo de gestão pública. É como se o ambiente depositasse na conta dos cofres públicos o valor de 18 bilhões de reais ano. Ou seja, é uma despesa que o município não possui, que o município não tem, mas ele se beneficia desse serviço ecossistêmico, cujo valor tem uma contribuição indireta na planilha orçamentária do município. Um outro trabalho interessante também, professor, é uma análise comparativa aqui dos serviços ecossistêmicos providos pela Mata do Planalto e que tem um projeto de uma especulação imobiliária, um forte muito grande. Né? Mas esse parque ele tem uma contribuição direta e indireta para a qualidade de vida dos moradores do entorno e também tem 3 nascentes ali dentro. Então, fica uma briga a todo momento, porque o empreendimento quer se estabelecer ali, mas ao mesmo tempo a sociedade começa a brigar porque é uma área verde, uma área considerável, com benefícios diversos. Então, foi feito um trabalho de valoração considerando o valor imobiliário das 750 unidades, ou seja, o preço de venda,
e foi estimado em mais de 300 milhões de reais. E foi feito um trabalho de valoração de serviços ecossistêmicos, foi valorado em 246 milhões. Bom, a questão nessa tomada de decisão, ou seja, será que a gente empreende de fato em seguir com a construção da obra ou não? Bom, a valoração ela se mostra muito prática para isso, né? E nós temos aqui um valor de perda ambiental, né? De qualidade de vida. Ou seja, todo mundo entende que as áreas naturais elas provêm benefícios para a sociedade do entorno direto e indireto. E o valor dessa perda, anualmente, estava sendo considerada um valor de próximo a 250 milhões. Né? Então, ou seja, isso é um valor de perda, um custo social da ordem de 246 milhões por ano. Então, haveria uma depreciação da qualidade de vida. E isso ajuda, essa metodologia ajuda a gente entender como que ela pode ser aplicada ao ser as tomadas de decisão. Outro trabalho, professor, bastante interessante, foi a de valoração das áreas de reserva legal considerados dentro do CAR, o Cadastro de Ambiental Rural. Então, de acordo com a Embrapa, ela classificou todas essas áreas e nós levantamos as áreas de reserva legal de cada um dos biomas. E a partir da metodologia utilizada, nós encontramos esses valores associados às reservas legais de todos os biomas. Então, só considerando a Amazônia, por exemplo, nós temos um valor das reservas legais associadas a mais de 450 bilhões de reais. Né? Então, vejam, a importância das reservas legais, que é uma situação muito discutida pelo Código Florestal, que muitos produtores ou não dão valor, ou querem reduzir, ou querem suprimir a reserva legal, ela tem um valor extremamente considerável e demonstra a sua importância para a economia local, né, dos municípios. Um outro trabalho, já aí considerando a questão da valoração de passivos ambientais, foi um trabalho feito pelo Emanuel, um trabalho de orientação nossa, que valorou as emissões dos gases de efeito estufa em Belo Horizonte, ao longo de 2015 até 2019. E o valor do passivo foi mais de 250 milhões de dólares. Então, vejam, quando a gente começou a nossa palestra hoje falando sobre as emissões, né, e como que isso impacta, nós temos que provar isso de que maneira que isso acontece. E a valoração, ela tem uma aplicação extremamente forte como uma ferramenta de gestão pública para orientar o processo de planejamento ambiental, e principalmente as tomadas de decisões em relação à mobilidade como dentro do sistema urbano. Esse é um outro trabalho que foi feito sob a nossa orientação, que foi comparar o valor bruto do minério de ferro da mina em Itatiaia Sul e o valor dos serviços ecossistêmicos. Né? Bom, pelo quadro aí dá para perceber que o valor dos serviços ecossistêmicos foi infinitamente superior ao valor obtido pelo minério de ferro. Né? Quase 5 vezes, quase 6 vezes. Bom, essa é uma outra aplicação da valoração, principalmente associada a tomadas de decisões. É comum a gente ouvir que a mineração é um mal necessário, ou que a mineração gera emprego, gera renda. Sim, é fato. Isso é incontestável. Porém, do outro lado, existe um ambiental sendo gerado, e a sociedade será desprovida desse benefício e ela vai ter que pagar, em contrapartida, por esse débito gerado.
É como mais ou menos assim, dá com uma mão e tira com a outra, né? Foi um trabalho de mestrado que ele tentou, cuja aluna ela estava valorando qual que era o valor da polinização em laranjeiras, né, no Triângulo Mineiro. E aí, como pode se perceber, que a produção total devida à polinização era superior àquelas quando não eram consideradas a polinização por abelhas. E nesse caso, foram colocadas algumas colmeias pomar e elas contribuíram para o incremento da produção total, né? E isso teve um impacto econômico positivo para os produtores também. Então, nesse caso, nós estamos valorando o ativo ambiental, que é a polinização. E esse outro trabalho, nós estimamos o pagamento de serviços ambientais do Programa Conservador das Águas, da Agência Nacional das Águas, e ele previa o seguinte: o córrego da Estiva, que é esse córrego que fica no Batatal, no município de Igarapé, nós temos um projeto. Nós estávamos estimando qual era a contribuição do córrego da Estiva para o abastecimento municipal. Bom, entendemos que ele contribui com em torno de 35% para o abastecimento da população e que ele tinha uma contribuição muito grande. Bom, aqui em Igarapé existe esse programa conservador das águas e os produtores rurais são remunerados a partir de uma metodologia denominada custo de oportunidade. Mas o custo de oportunidade, ele não considera o valor do recurso natural, que é a água. Então, nós propusemos uma alteração, uma comparação com outro método, que era a valoração de contingente. Ele considera as preferências individuais das pessoas de acordo com a sua percepção de quanto vale a água. Ou seja, esse método ele considera o benefício da água, pelo uso da água. Então, comparando-se esses dois métodos, de longe, né, a valoração de contingente, ou seja, aquela que considera o valor da água, modelo econométrico, contribuiu com valores bem superiores àquele da custo de oportunidade. Isso é interessante para os produtores rurais, que acabam sendo os produtores de água. Eles são os grandes beneficiários pela essa metodologia. Então, o município de Extrema, por exemplo, que é uma referência no Brasil, utiliza o método de custo de oportunidade. Nós aqui em Igarapé estamos tentando dar prosseguimento em toda a região, mas já voltando por uma método de valoração de cliente, porque estimula a adesão de novos produtores e também os remunera melhor. O outro trabalho, professor, foi esse de contribuição das unidades de conservação e uso sustentável para a economia dos municípios. Nós valoramos essas contribuições em seus valores máximos e seus valores mínimos, né? E aí nós tivemos uma percepção de mais aproximadamente uns 100 milhões de reais aí nesse. E esse tem um papel muito importante junto ao processo de contribuição na gestão para a tomada de decisões. Isolamos uma unidade de conservação próxima ao município de Ouro Preto, chamado AIMI, e estimamos também qual era a contribuição desta unidade de conservação para a economia do município. E foi estimado em mais de 20 milhões de dólares. Nós temos ali serviços de produção, de regulação, de suporte e amenidades, e esses valores possuem uma contribuição direta e indireta para a economia do município. É um valor que ele não é considerado na planilha orçamentária. Então, isso se passa a ser
uma necessidade que os órgãos de gestores, tanto quanto privado, possa incorporar o valor dos serviços executados pela economia de produção. Isso poder auxiliar ainda mais tomadas de decisões quanto à preservação dos recursos, porque, do contrário, isso pode gerar uma bolha econômica para o município, gerando um déficit aí ao longo do tempo também. Né? Bem, então, caminhando já para o final da nossa conversa, eu resgato essas perguntas que nós fizemos lá no início, para a gente poder ter um entendimento de como que a valoração ela é importante, de como que a valoração se aplica aos municípios, à gestão privada, como que ela está diretamente relacionada à qualidade de vida, principalmente à sustentabilidade. Isso porque sistemas naturais são grandes provedores de benefícios socioeconômicos para a sociedade. Os sistemas urbanos são os grandes sistemas que são consumidores desses benefícios. E se não houver um princípio de retroalimentação, ao longo do tempo, a sustentabilidade desses ecossistemas vai se tornando cada vez mais fragilizados. Isso impacta diretamente sobre os nossos bolsos, porque a gente acaba pagando mais por essa falta. E é por isso que se explica, a grosso modo falando, que a vida, o custo de vida, fica muito mais caro nos grandes centros do que perto de áreas naturais, né? Porque a gente tem que pagar um preço caro por bem das áreas naturais. Então, efetivamente, o entendimento quanto vale serviços ecossistêmicos, seja a economia ambiental, ela é, de fato, a base da economia. A base da economia. E para o atendimento princípios de sustentabilidade, é preciso que sejam adotados várias estratégias, várias práticas e várias ações. Ou seja, da gente entender que a base da economia é a conservação dos recursos naturais, passa a ser entendido como a galinha de ovos de ouro. Ou seja, se a gente entende que existe uma relação direta entre economia, sustentabilidade, meio ambiente e sociedade, obviamente que a gente tem que preservar aquilo que dá sustentação ao macro norteador, que é a economia. Portanto, entender a sustentabilidade como um processo único seria um erro. É preciso que a gente entenda que a sustentabilidade, ela, primeiramente, tem que ser entendido como algo que seja de acesso igualitário ao coletivo. Mesmo como eu falei com o professor no início da nossa conversa, né? E que seja adotado diversas práticas de gestão, de tecnologia, de estável em atendimento pelas empresas dos objetivos de desenvolvimento sustentável e, sobremaneira, que sejam adotados processos da internalização das externalidades por meio de processos ambiental nas empresas e na gestão pública, a fim de que a gente entenda que é possível atingir o país com a descarbonização, ou até mesmo, como se fala agora no desmatamento zero, que seja igualitário, que seja próspero, que seja sustentável. E era isso, professor. Rapidamente falando um pouco sobre valoração, associando a sustentabilidade e a sua importância de como se relaciona. Muito bom, professor Arnaldo. Novamente agradecendo. Quando nos alinhamos, já faz alguns meses, né? Aqui a organização da programação, foi muito feliz essa sua proposta de trazer todos os conceitos, né, e estudos de caso
relativos aí à valoração ambiental, vinculado ao grande tema e complexo tema da sustentabilidade, né? Foi muito feliz essa abordagem que você nos contemplou. Arnaldo, você abriu a sua palestra comentando que é um grande desafio, não é? Trabalhar, pesquisar, aplicar esses métodos, a gente entende que realmente sejam os métodos diretos, indiretos, né, de valoração ambiental, eles trazem muita complexidade, não é? Trazem muita complexidade à própria aplicação, né? E assim, um ponto muito importante é realmente superar aquela abordagem bem, digamos assim, retrógrada, não é? De considerar que o meio ambiente, os ecossistemas são meramente um grande almoxarifado inesgotável de matéria-prima a ser explorado, né? E realmente pensar que eles provêm, enfim, os serviços, né? Os serviços ecossistêmicos tais quais você nos apresentou, pensando aí em provisão, em regulação, pensando no suporte, não é? A própria vida, digamos assim, e também nos aspectos culturais, sociais, enfim. Eu não quero me alongar mais aqui, fiz algumas anotações, né? Você trouxe provocações bastante interessantes. Eu vou passar diretamente a palavra agora à Tueni Marra Lourenço, que foi sua aluna no Cefet, na Engenharia Ambiental, e que no momento ela está desenvolvendo a pesquisa de mestrado conosco, aqui no programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sobre nossa orientação, e justamente buscando aplicar alguns métodos de valoração ambiental, não é? Razão pela qual Tony está aqui conosco. Tony, eu avisei que você ia chegar um pouco depois, ficou presa no trânsito devido aí à tempestade toda, queda de árvores, né? Isso ilustra, né, também, Arnaldo, o quanto o metabolismo urbano que consome, né, que consome tanta energia, tanto insumo, enfim, ele é muito vulnerável também, né, extremamente vulnerável a situações que ocorram, por exemplo, uma tempestade, né? Mas, enfim, eu já me alonguei demais. Tony, a palavra está com você. Vamos só testar se o seu som tá bom. Fique à vontade de se auto-apresentar e tecer os seus comentários, tá bom? Alegria contar com a tua presença aqui. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né? 2 mestres meus juntos, assim, é muito legal. Espero que vocês estejam ouvindo bem. E hoje realmente foi um desafio. Eu tentei sair mais cedo, mas caiu árvore para todo lado. E eu estava acompanhando pelo celular no trânsito e consegui escutar boa parte. E assim, sobre a valoração, eu queria trazer, eu vou até pedir para compartilhar um pouquinho uma apresentação, porque assim, sempre que eu vou falar de valoração, tem muita gente cética que pergunta onde você vai colocar isso na economia? Como é que você vai aplicar isso e quem vai pagar por isso? Então, eu queria voltar um pouquinho na teoria econômica, porque foi o jeito que eu entendi como é que eu vou fazer isso e como é que eu explico quando as pessoas... Então, eu tentei ser didático para tentar convencer quem não acredita de que existe essa forma de colocar a economia, tá? Que coisa boa, hein, professor? Olha só, essa maior satisfação para a gente é um trem desse. Eu acho que estou na apresentação... A tela está sendo compartilhada, vamos ver. Essa é uma outra. Agora apareceu aqui. Sim. Apareceu. Eu acho que foi um compartilhamento errado, não. Ok, a gente aguarda. Faz parte. Eu acabei pegando aqui. Está aparecendo algum documento do Ceará. É porque eu estava trabalhando com esse computador, eu vim correndo com ele. Pronto, Tony, agora sim. É isso? Sim. Tela Fique à cheia? vontade. Ainda não, por enquanto. Então, beleza. Vamos lá. Então, aqui eu vim trazendo, né, que a fragilidade ambiental ela tem afetado a nossa economia. E foi aí que cresceu essa necessidade, né? Aí eu trouxe uma frase aqui falando: o crescimento econômico ele tem repousado no uso insustentável de recursos não renováveis. Aí ele se baseia, né, na destruição da diversidade biológica, na emissão de gases de efeito estufa, que aceleram as crises ambientais, e além disso ainda gera fossos ainda maiores entre ricos e pobres. É o que a gente tem vivenciado, né? Que assim, as diferenças econômicas têm distanciado rico e pobre, e a gente tem visto o nosso ambiente sendo explorado de forma como se ele fosse inesgotável. E isso era realmente a teoria da economia clássica. Aí teve um estudo em 2015 sobre as fronteiras planetárias,
que eles estimaram assim, quanto a fronteira, né, dos nossos recursos, para que a gente tenha estabilidade no planeta. Inicialmente, eles já detectaram que 4 dessas fronteiras já foram exploradas, já passaram do limite. Dentre essas fronteiras, a gente cita aí as mudanças climáticas, a integridade na biosfera, os fluxos biogeoquímicos de fósforo e nitrogênio e as mudanças no uso da terra. E Todos por eles... gentileza, você está mudando a sua tela? Porque para gente Não tô. não. Ah, então Não, ok. É porque por enquanto não está aparecendo como tela cheia, né? Como modo de compartilhamento, tá? Eu só estou te dando um toque, fique à vontade, então. vocês estão vendo um gráfico das fronteiras planetárias? Não, a gente está Então, vendo a capa. A gente está vendo a Ah, capa do seu PPT. eu acho que foi o modo de apresentação aqui. Deixa eu, Isso. Não... deixa eu interromper e Ok. fazer. Mas excelente iniciativa, né, É, Arnaldo, de trazer muito um bom, muito PPT para bom. gente, um material para destacar alguns pontos. Toma, vai somar vamos ver tudo que a gente está falando aqui. assim deu melhor. Então, agora Ah, sim, agora agora tá sim. Agora tela sim? cheia, muito É, bem. Siga em então, frente. não, então vamos lá. Essas que foram as fronteiras que eles identificaram, são 9 fronteiras fundamentais para a gente ter uma estabilidade de vida no planeta. E essas 4 que eu mencionei já foram, né, extrapoladas. E 2 delas, que são consideradas as mudanças climáticas e a integridade, elas são consideradas limites fundamentais. E elas sendo extrapoladas, eles estimam que é um alto risco para a gente chegar numa catástrofe global em questão de meio ambiente, né? Então, assim, tratar a economia clássica como se os nossos recursos fossem infinitos, isso aí já era criticado desde Adam Smith. Ele já tinha alguns críticos, né, que era Daniel Ricciardo e alguns outros, que até da teoria, né, da população, crescimento populacional, que falavam que não dá para ser ilimitado, tem que ter essa alteração. Então, qual que é a solução, sabendo que a gente tem esse limite? Né? Entender as relações entre economia e meio ambiente, que foi exatamente o que o professor estava falando, definir, então, o nosso nível de qualidade ambiental aceitável, que a gente chegou num nível que, em alguns momentos, a poluição já está assim, a nível inaceitável. Então, a gente tem que recuperar, ou a gente tem o direito de poluir, digamos assim, até um certo nível que a gente vai ter uma boa convivência entre desenvolvimento e meio ambiente. E, por fim, essas adequações elas têm que vir de acordo com o comportamento de mercado, senão a gente não consegue colocar em prática, que é sempre a dúvida de que todo mundo fala. Ah, você entendeu o valor, você sabe quanto custa, mas onde é que você vai colocar isso? O mercado tem que absorver isso também. Então, eu trouxe aqui, na economia clássica, como é que funciona? Se eu aumento aqui a minha demanda por serviços, teoricamente, ela tinha um fluxo infinito, como se o meu mercado ele tivesse sempre provendo ali a minha matéria-prima. E na economia clássica, o consumidor ele detém o meio ambiente. É o que é assim. Então, o consumidor ele é do direito ao meio ambiente mesmo, né? Nós temos o direito de usar o meio ambiente, então a gente fica sendo como o detentor ali. E a gente acaba fornecendo não só a matéria-prima, mas também a mão de obra e tudo para o mercado. Então, quando eu aumento a demanda, eu estou ofertando mais recursos, que são os recursos de meio ambiente, e vai gerando aquele ciclo que, teoricamente, seria infinito e o crescimento eterno pela economia clássica. Só que aí o que entra? Uma pressão na oferta de recursos, porque a gente sabe agora que existe essa escassez. E também uma queda na qualidade dos serviços, do que o meio ambiente presta, uma vez que a gente está degradando a qualidade dele, né? Daí começa a aparecer um maior custo para o produtor, que vai ser repassado, né, ou repassado para o consumidor, ou ele mantém a redução da oferta. Então, de qualquer forma, quem paga a conta no final continua sendo o consumidor. E como é que a gente coloca o meio ambiente para sanar essa questão aqui na valoração ambiental e tudo, né? A gente vai entrar com a economia, com o meio ambiente na economia e tentar entender essa relação. Aí como é que faz? O consumidor ele já não domina todos os fatores de produção. O meio ambiente ele ganha um papel de destaque, né? Ele vai prover os bens e serviços que o professor aí ele deve ter mencionado no início, que eu perdi, infelizmente. Então ali ele vai prover os nossos recursos naturais, e o meio ambiente também ele vai assimilar os passivos ambientais. Então ele passa a ser um componente da economia.
porque ele também vai assimilar aquilo que a gente gera, né? E assim a gente começa a ter uma economia circular, porque os nossos resíduos, eles também podem entrar e retornar no mercado de fatores, como forma de matéria-prima. Então, tanto lá quando o produtor gera um resíduo, ou a gente mesmo, durante, como consumidor, geramos resíduo, a gente pode recuperar, reusar, reciclar e voltar para o mercado de fatores, de forma que ele vai reintegrar a economia. E é aqui que a gente consegue integrar os valores ambientais, a valoração ambiental. Quanto custa eu recuperar o meu serviço? Quanto custa eu extrair o recurso ambiental? Os valores que a gente obtém na valoração ambiental, a gente consegue incorporar nesse fluxo, nesse ciclo de economia, e começar a criar políticas ambientais e políticas de financiamento e esse tipo de coisa. É aqui que a gente consegue introduzir o valor que a gente obteve com todos os métodos de valoração. Como exemplo aqui, eu trouxe uma fabricação de pneu, para ficar bem prático, né? A gente vai lá, o meio ambiente vai fornecer a matéria-prima, então, tranquilo. O consumidor, ele também faz parte de oferta, né, do mercado. Então, ele oferta ali, por exemplo, a mão de obra para o mercado de fatores. Então, a gente está alimentando os fatores. Aí a indústria vai produzir, beleza. E conforme produziu, a gente tem lá o produto final, que foi o pneu. Quando a gente usa, a gente está movimentando o carro, fazendo esse desgaste, a gente gera resíduos também. Então, está na cadeia, a gente gerando resíduos como consumidor. Aí, os nossos pneus, eles podem ser reciclados. Se a gente manda o pneu para reciclagem, ele retorna ao mercado de fatores. E a mesma coisa com o produtor, né? Alguns pneus, eles podem passar pelo processo de coprocessamento e volta para a indústria, por exemplo, na indústria cimenteira. Então, ele torna uma moeda nova, né? Uma nova matéria-prima que vai retornar aí para o mercado. Só que pela lei da termodinâmica, em algum momento, essa circulação ela se torna inutilizada. No final das contas, a gente pode ter uma perda. Então, a gente bate na tecla que ainda é inesgotável e que, por mais que a gente consiga inserir todos esses fatores de financiamento e valores na economia, a gente ainda tem que mudar o nosso comportamento para ser mais sustentável. A gente precisa, porque a gente tem uma capacidade limite de adaptação, de assimilação e também nessa de reaproveitamento, né, no caso. E nisso que, aderindo a essas políticas de financiamento e essa economia, a gente começa a ter o nosso desenvolvimento sustentável, que é tão falado. E aqui, a gente, com a economia verde, né, a sustentabilidade, a gente coloca os compromissos ambientais e essa possibilidade aí de conseguir financiamentos. E, por fim, eu trouxe aqui, né, a COP27, ela teve um dia inteiro, dia 9 de novembro agora, foi todo voltado para finanças, né, que ela está focando aí nessa questão do financiamento climático. E eles buscam, né, ferramentas e políticas que podem aumentar o acesso para contribuir para o financiamento ambiental. É o que está sendo discutido no mundo hoje, né? E, em resumo, assim, do dia 9, né, da reunião da COP27, eu trouxe alguns pontos que foram discutidos, e, assim, alguns pontos que a gente encontra junto nos estudos de valoração, né? O problema de dados, que foi discutido muito, e como solução, eles lançaram aí o Climate Trace, que é uma plataforma que tem o objetivo de usar imagens de satélite, inteligência artificial e fonte pública de dados para fornecer aí, os valores e uma melhor base de dados para os bancos financiadores, para eles fazerem os estudos de financiamento ambiental. A questão da complexidade, que é você realmente convencer a nível global esse comprometimento com o financiamento do clima e as políticas de clima. É muito complexo você fazer o mundo inteiro criar políticas públicas e tá todo mundo alinhado para um mesmo objetivo. Então, eles sugeriram aí um roadmap de implementação, né? E um planejamento estratégico para conseguir o comprometimento de todo mundo. E, por fim, a questão da estratégia, que é o comprometimento aí não só a nível global dos países, mas o comprometimento das empresas participantes, né? Aí eles foram lançando assim as práticas de ouro, que são uma forma de auxiliar as empresas aí na transição, execução de estratégia e divulgação para os stakeholders para alcançar aí a neutralidade de carbono.
E resumindo, eu acho que é tudo que o professor Arnaldo falou durante a apresentação dele, e o que eu mostrei aqui na economia é assim, o que a gente tem que fazer para entender a valoração é entender a relação entre a economia que a gente tem hoje, que ainda bate muito na parte clássica de que o meio ambiente vai ser para sempre, e introduzir o meio ambiente e trazer isso para o setor financeiro, a questão de bancos, financiamento, a gente conseguir realmente colocar os nossos estudos de valor no mercado financeiro. E, para isso, é importante regulamentar esses acordos e as políticas e direcionar os recursos de forma estratégica e efetiva, né? E é isso, por enquanto, os meus comentários. Eu acho que, assim, é bem complexo, mas a gente tenta esmiuçar o máximo possível para colocar todo mundo no mesmo patamar e ver se a gente consegue convencer mais gente, né? Muito bom, Tony, perceber o teu entusiasmo com o tema, não é? Buscando aplicação, não é? Você trouxe contribuições muito importantes aqui para a nossa conversa, e aí eu até me lembro, né, de comentar algo que eu repito muito com as turmas, seja da graduação, seja da pós-graduação, né? Que o sistema econômico, na verdade, ele é um subsistema do grande sistema que é o sistema ecológico, né? Quer dizer, não existe um crescimento econômico infinito, não existe isso, né? Quer dizer, o sistema econômico é um subsistema do sistema ecológico. As limitações, as fronteiras estão aí postas, não é? E de fato, professor Arnaldo, é muito rica todas os estudos de caso, né, os estudos prévios que você vem orientando, que vocês vêm desenvolvendo aí no grupo de pesquisa, com os alunos sobre sua orientação, é onde a gente percebe que esses vários conceitos, eles se interlaçam, né, porque você nos trouxe a questão dos serviços ecossistêmicos, ao mesmo tempo trouxe também o pagamento por serviços ambientais, não é? E agora a gente percebe tudo isso dentro de um contexto rumo a uma possível e impossível sustentabilidade, né? O grande desafio, a grande provocação, né? E o que realmente vale a pena, né, em termos de atuação econômica e de supressão aí de recursos naturais. E Tony traz também a questão da economia circular, né? Você nos trouxe também no início da sua fala. Então, tudo isso dialoga de um modo muito interessante e muito complexo, né? Então, a gente tem muita coisa para discutir no momento seguinte desse encontro não gravado. Então, é por isso que a gente vem, por meio desses encontros mensais aqui no nosso projeto Cicloaberto AISAP, procurando levar amplamente à sociedade todas essas questões, né? Que é muito importante que a gente tenha, digamos assim, esse espírito crítico, né? Bem informado, né? E que possamos realmente, como cidadãos, cidadãs, de algum modo influenciar, não é? O professor também falou sobre políticas públicas, então a gente tem muita coisa para continuar aqui a nossa conversa. Eu não vou me alongar mais, não é? Eu vou finalizar esse momento de gravação e a gente vai conversar com mais profundidade, contando com a interação com o público.